O anticristo, a besta do Apocalipse, uma das peças centrais da escatologia cristã. E se eu falar para você as palavras Anunnaki, alienígenas e anticristo, vai fazer algum sentido para você? As informações que eu vou trazer aqui agora podem causar um grande choque. Portanto, esse vídeo não é indicado para pessoas religiosamente obcecadas e que não aceitam nenhuma forma de contestação em seus dogmas. Vamos fazer o funil. Se você não assistiu ao vídeo anterior, é esse que você está vendo agora na sua tela, Revelação parte 1, pausa agora esse vídeo e vai assistir ao vídeo anterior. Muito provavelmente você vai compreender melhor o que nós vamos abordar neste vídeo aqui. O segundo funil. Se você acha que eu sou apenas um marqueteiro que está fazendo aqui suspense, joguinho, para soltar as informações de pouco em pouco, para alavancar o engajamento do canal e depois aparecer aqui vendendo cursos para vocês, esse vídeo também não é para você. Aliás, esse canal não é para você. Fica com a impressão que você quiser da minha pessoa ou do meu trabalho. A partir de agora você pode sair e nunca mais voltar. Se decidir ficar, saiba que você não é bem-vindo. Essas informações que eu vou trazer aqui agora para vocês seria a parte 3 das revelações que eu estou apresentando aos meus seguidores. Mas, como eu não consegui concluir o documentário que eu estou produzindo, que seria a parte 2, que seria lançado hoje, então eu antecipei essas informações aqui para vocês. E por que eu não consegui postar hoje esse documentário, onde eu vou trazer provas de uma grande enganação que foi feita principalmente em meio ao povo brasileiro de uma década para cá? Como eu falei no vídeo anterior, é um documentário investigativo, onde eu periciei uma série de coisas e a cada dia que passa, coisas novas e surpreendentes foram surgindo. Então apareceu uma outra coisa que vai ajudar a elucidar muitas situações que vocês acham que sabem da verdade. Então, como apareceu essa questão, eu estou avaliando, investigando e será acrescentado nesse documentário, que seria a parte 2, mas que agora foi adiado para a parte 3, porque as informações adicionais são também de extrema importância. Não somente para o povo brasileiro, mas para o mundo em si. Mas por que o povo brasileiro está destacado? Porque algo surpreendente vai acontecer no planeta, e o início disso tudo será aqui no Brasil. Sim, nós somos o que podemos chamar de a Terra Prometida. O problema é que as forças do mal, tanto terrenas como extraterrenas, também sabem disso. O que sabemos sobre o anticristo? As pessoas interpretam como se fosse de fato uma besta mitológica emergindo do mar, e ali ele tem 7 cabeças, ele parece um leopardo, mas aquilo ali é simbólico. No entanto, a simbologia é muito mais profunda. E a parte do governo único, da marca da besta, de uma moeda única, de um novo sistema econômico, sim, essa interpretação está completamente correta. É exatamente isso que vai acontecer. Mas não nos moldes que muitas religiões e muitos escatólogos andam pregando por aí. Mas, afinal de contas, quem é a besta do Apocalipse, o anticristo, o antimessias? É um líder político? É um líder religioso? Na verdade, podemos dizer que são as duas coisas ao mesmo tempo. Será um líder político que será ovacionado pela religião e apresentado ao mundo como aquele que trará a paz. Em resumo, na maioria das interpretações escatológicas pós-tribulacionista, porque pré-tribulacionismo é conversa fiada, é péssima interpretação das escrituras e das palavras do verdadeiro Messias, ali em Mateus 24 e outros contextos bíblicos, haverá a manifestação deste ser chamado o Anticristo, que vai apresentar uma falsa paz para o mundo. Haverá 7 anos, e esse período será dividido no meio, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio do que Jesus chamou de a grande tribulação. E só depois disso, a manifestação do Filho do Homem, do Messias, Emanuel, o Filho do chamado Deus verdadeiro, irá se manifestar e todo o olho o verá. Mas você falou no vídeo anticristo, alienígena, o que isso tem a ver? Antes de falar sobre isso, precisamos entender de onde sairá o antimessias, o anticristo. Quando você estuda escatologia bíblica,
pegando outros contextos, profecias de outros povos, principalmente de povos árabes, você percebe que há uma grande semelhança nas características desse chamado besta de Apocalipse, o anticristo, com uma espécie de Messias que eles estão esperando. Seria o Cristo deles, o verdadeiro Messias que eles estão esperando. E a maioria dos árabes não fazem parte desses grupos extremamente radicais, não tem nada a ver com isso. Aliás, quando nós falamos em Islã, nós não podemos associar diretamente com terrorismo, etc, etc, etc. Existem grupos radicais, mas a maioria dos árabes que praticam o Islã, eles são pessoas completamente passivas, mas infelizmente existe uma mistura do contexto político com o contexto religioso e pequenos grupos se aproveitam disso, espalhando terrorismo para alcançar os seus objetivos. Então muitas dessas pessoas simples, que têm uma fé sincera, esperam como se fosse um Messias, alguém que realmente virá fazer o bem à Terra. E de fato, quando ele chegar, ele vai trazer 3 anos e meio de muita prosperidade à Terra. Tá, mas e os alienígenas? O que tem a ver com isso? Calma, já vou te explicar. Em Apocalipse 13, João descreve que viu uma besta que emerge do mar. E depois das informações que chegaram até mim, que não foram entregues, como podemos dizer, por seres terrenos, mas que foram entregues por seres de outra dimensão, o que você chamaria de anjos, né? O lugar onde esse anticristo irá emergir é a cidade de Dubai. Cercada por muitas águas, prédios futurísticos e símbolo de prosperidade, já podemos chamar ela de a morada do anticristo. Ele já está a postos para assumir o seu lugar no mundo. E a parte dos alienígenas, o que tem a ver com isso? Simplesmente quem o preparou e quem está o colocando à frente do futuro controle global são os carinhas chamados Anunnaki, que já estão aqui no planeta há milhares de anos. No passado, eles foram conhecidos como deuses de povos antigos. Mas o que aconteceu? Por que os Anunnaki sumiram? Tem a ver com o dilúvio? Não, o dilúvio foi apenas para exterminar os Nefilins, segundo a Bíblia, mas em uma versão paralela é um pouco mais complexo do que isso. Depois a gente fala sobre essa questão. Os Anunnaki não são os anjos caídos? Também, mas é um tema mais complexo ainda, então depois a gente entra sobre isso. Mas tem a ver, fique calmo que depois você vai entender. Então o que foi que aconteceu com os Anunnaki? Eles foram embora? Não, eles vivem aqui na Terra. Como assim? Eu nunca vi um Anunnaki. Como é que eles podem viver aqui na Terra? Eles simplesmente vivem em bases subterrâneas, debaixo da Terra. Eles criaram, tecnologicamente, uma espécie de ambiente favorável para que sua espécie possa se manter viva. E o que foi que aconteceu então? Primeiro você tem que entender por que eles chegaram até a Terra. Eles são seres físicos como nós. Muitos os chamam de anjos caídos, outros vão chamá-los de deuses do passado, mas eles são aliens. Eles são seres planetários. Seres de terceira dimensão como eu e você. Feitos também de carne e osso, podemos dizer assim. A cada 3.600 anos, o planeta de onde eles vieram, chamado Nibiru, passa em nosso sistema solar. E numa dessas passagens, alguns Anunnaki, eu estou resumindo aqui, tá? Depois a gente pode entrar com mais detalhes nessa história. Alguns desses Anunnaki decidiram invadir o nosso planeta. Acharam ele muito bonito e propenso para as suas experiências científicas. E em cima disso, ao invés de trazer evolução para o planeta, de seguir a agenda do Criador-Fonte, que você chama de Deus, que nós conhecemos como Deus, eles resolveram simplesmente tentar se tornar deuses, assim como o Criador-Fonte. E foi a partir daí que eles simplesmente começaram a ferrar com o nosso planeta. Aquela teoria descrita pelo Zecharia Sitchin, baseada nos antigos textos sumérios, de que os Anunnaki vieram à Terra para extrair o ouro, para levar para o seu planeta, para melhorar a sua atmosfera, é conversa fiada. Segundo, os seres que você chamaria de anjos estão revelando a alguns escolhidos nos dias de hoje, os Anunnaki descobriram que o ouro lhe traria uma vida mais longa. Por quê? Porque o tempo médio dos Anunnaki, o tempo médio de vida é de 450 mil anos.
E quando eles consomem um determinado elemento que é encontrado no ouro, algo aqui que eu cientificamente não vou saber explicar agora, eles prolongam ainda mais a vida deles. E assim como nós, seres de terceira dimensão, seres físicos de carne e osso, eles estavam em processo evolutivo. E os seres de quarta dimensão, que você vai chamar de anjos, né, que são de uma outra ordem mais evoluída, estavam contando que eles caminhassem para o processo evolutivo, o processo espiritualizado. Mas não, eles preferiram dar ouvido ao seu próprio ego, à sua própria vaidade e queriam se tornar como o Criador-fonte, como o Deus do universo. Diferente de nós, eles são muito evoluídos, eles chegaram ao ápice da evolução científica. Mas nós, em termos de espiritualidade, acredite, somos muito mais avançados que eles. E foi aí que eles se ferraram. Quando eles chegaram aqui, eles queriam apenas usar o ser humano para escravizar, pois eles sabiam que nós, como frutos do Criador-fonte, também o nosso espírito é fruto do Criador-fonte. Isso vai ficar para um outro vídeo para depois eu explicar com detalhes, né, o sopro de vida. Eles simplesmente falaram, não, nós não aceitamos que esses macaquinhos sejam mais evoluídos do que nós. E aí tentaram nos usar aqui como escravos para poder minerar ouro para eles. É por isso que no passado antigo há várias oferendas, como ouro e também sacrifícios humanos, pois o ouro, juntamente com o sangue humano, principalmente dos mais jovens, de bebês e etc., prolongava ainda mais a vida deles, trazia uma certa saúde e vitalidade. Mas algo começou a dar errado para eles e eles se ferraram. A atmosfera do nosso planeta começou a passar por algumas transformações e essas mudanças que o nosso planeta começou a passar também afetou a saúde existencial deles. E eles começaram a perder força, começaram a ficar desfigurados, perdendo saúde. Alguns começaram a morrer. Então, para isso, eles tiveram que ir para o centro da Terra. E lá no centro da Terra, eles conseguiram criar uma espécie de atmosfera genérica, mas bem mal feita, do planeta deles, que já foi embora. E eles, esses Anunnaki que decidiram ficar achando que iriam abafar, acabaram se dando mal. Então, lá das profundezas da Terra, eles conseguem controlar ainda assim todo o sistema que você está vendo, todo esse sistema terrível, escravista, em todos os países que nós estamos presenciando, onde não se deixa o ser humano evoluir, sentir de fato a sua liberdade aflorar. Nós estamos sempre escravos da sobrevivência, nós estamos escravos do pagar as contas, nós estamos escravos de estados autoritários, ditadores em todo o mundo, onde pouquíssimas pessoas têm armas de destruição em massa e o resto do planeta precisa se curvar e seguir as suas vontades. Quando eles viram que eles começaram a ficar meio que ferrados, eles começaram a bolar um plano para sair do planeta. Então, as 49 raças, a mando do Criador-fonte e de Jesus, criaram ali em volta da Terra, há pouco tempo atrás, inclusive, o chamado Cinturão de Van Allen, ou seja, é um verdadeiro, como eu posso dizer, veneno para a raça Anunnaki. Então eles estão presos aqui. E como vemos ali no livro de Enoque e também confirmado no livro de Judas, na Bíblia Sagrada, eles estão em cadeias eternas. E as cadeias eternas deles é debaixo da terra, é ter que viver preso aqui no planeta. Eles não podem sair, eles não podem fugir e não podem viver aqui no andar de cima sem começar a sofrer a degradação bem acelerada, ou seja, eles estão fracos, eles estão ferrados, eles estão doentes, só podem viver lá embaixo. E quem controla o plano aqui em cima, que segue os seus planos maléficos, né, de controle total da humanidade, são os seus filhos, né, os Nefilins, e também os Anunnaki de escala inferior, né, que de certa forma ainda estão debaixo do poderio deles, não tão, mas de certa forma, né? São os reptilianos, os Greys, enfim. A próxima passagem de Nibiru, que vai acontecer em breve, podemos dizer que é a última chance deles de irem embora. Ou seja, a ordem já foi dada por Jesus e pelo Criador-fonte, né, para que eles saiam da Terra, para que eles aproveitem a oportunidade
voltem para o seu planeta, né? Vai haver uma permissão que o planeta deles fique muito próximo da Terra, meio que esse cinturão aí vai dar uma amenizada, o cinturão de Van Allen vai dar uma amenizada para eles poderem sair da Terra a uma distância muito mais perto do seu planeta e de lá irem embora. Mas parece que não é exatamente isso que vai acontecer, segundo as profecias bíblicas e as probabilidades que já estão visíveis, segundo os seres que você chamaria de anjo, estão avisando aos seus escolhidos nos dias de hoje. Os Anunnaki estão há tempos desesperados, pois sabem que eles não podem ficar mais tempo na Terra sem que haja alguma mudança planetária que favoreça a sua presença aqui. Mas, para manter ainda o seu poderio no planeta, eles precisam deixar os seus descendentes no controle. Eles precisam deixar o seu maior representante, aquele que será controlado. Então, mesmo não estando mais na Terra, eles querem continuar controlando a Terra estando de longe. No entanto, como vemos ali em profecias bíblicas e também profecias apocalípticas, escatológicas de vários povos antigos, inclusive como Ragnarok, nós vemos que há uma intervenção das forças do bem, né? Aqueles que são chamados seres de luz, ou seja, os anjos de Deus, eles vão intervir. E havendo a intervenção das 49 raças que você chama de anjos de Deus, juntamente com eles, com as 49 raças, voltará à Terra Jesus, o homem que você conheceu pelo nome de Jesus, que é o governante da galáxia. Ele está voltando juntamente com esses seres evoluídos, né, para colocar um fim nessa bagunça. Mas há uma informação adicional aqui. Segundo algo que chegou até a mim, os Anunnaki meio que estão querendo fazer um acordo com as 49 raças para que eles possam voltar para o seu planeta em paz assim que Nibiru chegar. Eles pediram às 49 raças apenas para cumprir o início da profecia, ou seja, os primeiros 3 anos e meio, e que não vão começar uma guerra, que não vão dar início à grande tribulação, e que simplesmente querem ir embora depois disso. No entanto, como as 49 raças, os anjos de Deus, são muito mais espertos que eles, né, e têm acesso ao futuro, eles sabem que esse acordo vai ser quebrado, assim como vemos ali na profecia de Daniel. E as 49 raças, os anjos de Deus, como você queira chamar, estão mandando mensagens para pessoas do nosso presente tempo agora, alertando o que já está acontecendo. E a coisa é muito mais bizarra que você imagina. O anticristo vai se manifestar lá em Dubai e está de olho no Brasil por um motivo muito, mas muito especial. Amando dos Anunnaki, é claro. Tá, e o diabo, e a serpente, e o dragão. Bom, o dragão ali na simbologia é o comunismo, podemos dizer assim. Ele está sendo representado pela China. Na verdade, não é bem a China em si, mas a China será a sua bandeira principal. Não é à toa. Simplesmente porque existem os Anunnaki de baixa categoria, que são os reptilianos, os draconianos, etc. E foram eles que criaram o sistema comunismo, né? Porque eles se rebelaram contra os Anunnaki da realeza, enfim, é toda uma história que para contar aqui agora para vocês vai levar muito tempo, a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas enfim, eles vão voltar meio que se unir novamente com os Anunnaki da alta realeza e o poderio de controle, de armamento e etc, 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 que está nas mãos dos draconianos e dos reptilianos será entregue ao anticristo, que é levantado pelos Anunnaki da realeza, para que ele possa fazer cumprir a profecia Anunnaki, que existe uma profecia entre eles lá de libertação e etc. E tadinho deles, eles estão muito ferrados. E a batalha final, Armagedon, o diabo, não sei o quê. Gente, o diabo propriamente dito são esses seres, todos eles, esses seres que vieram para cá para tentar nos escravizar, que nos escravizaram e nos escravizam. Eles são o diabo, Satanás. Existem sim algumas figuras específicas que ganharam o nome de Satanás, que ganharam o nome de Lúcifer. No livro de Enoque fala de Shemias e por aí vai, mas nós vamos abordar isso em um outro vídeo, tá bom? Tudo indica que ele vai ser apresentado agora, em 2023, no máximo até 2025, que é provavelmente aí o tempo de chegada, de aproximação maior do planeta Nibiru à Terra. Bom, pessoal, esse foi o resumo do resumo
da situação. Tem muito mais coisa. E existem reviravoltas que essa história pode ganhar, né? Até porque não dá para confiar em seres tão terríveis e tão encapetados como esses aí que estão debaixo da terra. E o próximo vídeo, falei possível para ser o próximo vídeo, está dependendo só de um material que eu tenho que receber aqui, tá? Tá dependendo só de um material chegar aqui nas minhas mãos. Será a parte 3, que seria a parte 2, onde eu vou provar uma grande manipulação que houve aí na mente do povo brasileiro, na mente das pessoas do mundo, e algo estarrecedor que você não vai acreditar. Somente aqueles que tomaram de fato a Red Pill vão conseguir absorver. Ou pelo menos vão assistir o documentário até o final e vão pensar com muita calma a respeito do que eu vou falar. Verifique a inscrição e o sininho e eu espero vocês no próximo encontro. Shalom.